Conheça a coleção de e-books Mundo de Mentira, Apologética da Verdade. 8 trabalhos que vão expandir seu horizonte de percepção. Lhes apresento uma breve introdução de cada um deles. Vivemos à beira de um colapso silencioso, onde fronteiras geopolíticas, avanços científicos e algoritmos disputam o controle sobre o ser humano. A razão e a fé se confrontam, enquanto a espiritualidade é abafada por tradições e sistemas que moldam sem perguntar quem somos. Este livro propõe uma reflexão sobre o que nos torna humanos em meio ao caos moderno. Ao explorar os conflitos entre ciência e religião, os jogos invisíveis de poder e a crise existencial do homem contemporâneo, revela-se um vazio essencial. Não como ausência, mas como origem. A educação, antes promessa de futuro, tornou-se engrenagem. A sociedade nos ensina a funcionar, mas não a existir. E é nesse cenário que surge a necessidade de reencontro com o espírito, com o silêncio, com o mistério. Vivemos em um tempo marcado pelo excesso de ruídos e pela falta de sentido. A pressa, a superficialidade e a futilidade parecem dominar o cotidiano, enquanto a essência do ser humano, sua inteligência, é esquecida, reduzida à mera ferramenta de adaptação. Mas a inteligência não é acessório. Ela é o coração da consciência, a guardiã da verdade, a ponte entre o espírito e o real. Quando sufocada, nasce o vazio. Quando restaurada, floresce a liberdade. Este livro é um chamado, um convite para resgatar a profundidade perdida, para romper com a manipulação e para reencontrar o sentido da vida. É um apelo à coragem de pensar, à fidelidade ao real e à missão pessoal que cada um carrega dentro de si. Que esta jornada seja mais do que leitura, que seja despertar, que seja resistência, que seja o início da restauração da inteligência e da dignidade humana. Desde os primeiros passos da humanidade, razão e fé caminharam lado a lado. A ciência nos mostrou o mecanismo do universo, enquanto a espiritualidade nos apontou o sentido da existência. Mas ao longo do tempo, fomos ensinados a escolher, ou acreditar no invisível, ou confiar apenas no que pode ser medido. Este livro nasce para romper essa falsa divisão. Não como tratado acadêmico, nem como sermão religioso, mas como convite à reflexão sincera. Aqui, a razão não sufoca a fé, e a fé não despreza a razão. Ambas se encontram como duas janelas abertas para o mesmo horizonte, a verdade. Entre fórmulas e mistérios, entre equações e orações, há uma ponte. Uma ponte que nos conduz ao infinito, que nos lembra que o universo não é apenas matéria, mas também poesia. E que a vida, com toda sua complexidade e beleza, não pode ser fruto do acaso. O espetáculo substituiu o sentido e a realidade foi encenada. Os valores foram maquiados, e a verdade, relegada aos bastidores. O mundo tornou-se um grande teatro, e poucos percebem que estão atuando em uma peça escrita por mãos invisíveis. Neste livro, não ofereço respostas prontas, mas convites à reflexão. Cada capítulo é uma cortina rasgada, uma luz acesa sobre os bastidores da cultura, da espiritualidade e da política. Aqui não há neutralidade. Há busca. Busca por lucidez, por transcendência, por sentido. A proposta não é apenas denunciar o teatro das sombras, mas convocar a coragem de sair dele, de abandonar os aplausos fáceis e caminhar em direção à verdade silenciosa, aquela que não se impõe, mas se revela aos que ousam questionar. Este é um chamado à consciência, à resistência espiritual, à reconstrução da alma, porque por trás de cada máscara há um rosto, e por trás de cada mentira há uma verdade esperando ser reencontrada. A história que conhecemos é apenas a superfície. Uma narrativa cuidadosamente moldada para parecer completa, enquanto forças invisíveis traçam os contornos do destino humano nas sombras. Por trás das páginas dos livros, além das manchetes que nos distraem, existe um palco oculto onde decisões são tomadas sem consulta, e futuros são desenhados sem escolha. Este livro nasce como um chamado à lucidez. Não é apenas uma denúncia, mas um convite à reflexão profunda. Quem realmente governa o mundo? Por que ideologias, crises e guerras parecem seguir um roteiro invisível? E, sobretudo, como manter a integridade espiritual em meio a um sistema que se alimenta da alienação? Vivemos em uma era de luzes artificiais, onde a verdade é filtrada, a informação é manipulada e a liberdade é negociada. A promessa de progresso mascara um projeto antigo, um sonho de ordem global que, para se concretizar, precisa do caos como caminho. Enquanto isso, a fé é ridicularizada, os valores são corroídos e a esperança parece se perder na selva de pedra que chamamos de civilização. Mas este livro não é um manifesto de medo, é um grito de resistência, porque mesmo diante das engrenagens do poder, existe uma força que não pode ser comprada nem controlada. A consciência desperta e a fé viva. Cristo continua sendo a resposta para um mundo que insiste em se perder. E é nessa certeza que repousa a motivação destas páginas. Despertar, resistir e lembrar que por trás da história visível há uma eternidade que não pode ser apagada. Vivemos em uma era marcada por transformações silenciosas, mas profundas. Mudanças que não se anunciam com alarde, mas que moldam a sociedade, a cultura, a educação e até mesmo a consciência individual. O fenômeno do globalismo, muitas vezes confundido com a simples globalização econômica, representa um projeto mais amplo e ambicioso. A reconfiguração das estruturas de poder, dos valores sociais e da própria percepção da realidade. Este livro nasce da inquietação diante de um mundo que parece cada vez mais uniforme em suas ideias, mas desigual em suas oportunidades. A motivação para escrevê-lo vem da necessidade de compreender os mecanismos que operam por trás das grandes instituições, das políticas públicas e das narrativas midiáticas que influenciam o cotidiano de bilhões de pessoas. Por que certos valores são promovidos, enquanto outros são ridicularizados? Quem decide o que é verdade, o que é ciência, o que é progresso?
A proposta aqui não é oferecer respostas definitivas, mas sim estimular o pensamento crítico. Trata-se de uma análise baseada em observações históricas, culturais e sociais, que busca conectar os pontos entre eventos aparentemente desconexos. O leitor encontrará reflexões sobre o papel das fundações privadas, das organizações internacionais, da mídia, da educação e da tecnologia na construção de um novo paradigma global. Falar de globalismo hoje é essencial, não apenas para entender o presente, mas para preservar a liberdade de pensar, de questionar e de escolher caminhos alternativos. Este livro é um convite à lucidez em tempos de conformismo disfarçado de consenso. A segunda metade do século XX foi marcada pela emergência de novos paradigmas de governança internacional, impulsionados pela interdependência econômica, pela revolução tecnológica e pelas crises energética e geopolítica da década de 1970. Nesse contexto, intelectuais como Zbigniew Brzezinski formularam a ideia de uma ordem tecnotrônica, na qual tecnologia, política e economia se articularam em escala planetária, redefinindo os limites da soberania nacional e da democracia representativa. Ao mesmo tempo, organismos multilaterais como o Banco Mundial, o FMI, a ONU e o GATT-OMC consolidaram-se como instâncias centrais de decisão global. Embora apresentados como instrumentos de cooperação e progresso, tais instituições foram alvo de críticas por refletirem, em grande medida, os interesses das grandes potências, impondo condicionalidades que fragilizaram economias emergentes e limitaram a autonomia dos Estados. A crítica mais contundente recai sobre a falta de transparência e a exclusividade dos fóruns internacionais, como o G7, o G20 e o Fórum de Davos, que, sob o discurso de união e cooperação, reforçam a percepção de uma elite transnacional decidindo em nome de todos, mas sem prestar contas ao público. Essa contradição entre a promessa de justiça global e prática de exclusão alimenta protestos sociais e intelectuais, revelando a tensão permanente entre democracia, tecnocracia e hegemonia internacional. Guerras rugem, a economia desmorona, e do caos surge um líder, eloquente como trovão, sedutor como serpente. Ele promete paz, vende segurança, e o mundo, cansado de dor, segue como gado marcado, marchando para o abismo com olhos vendados. Não é um monstro, é um salvador. Político, carismático, profetizado nas escrituras, revelado no Apocalipse. Seu poder não é humano, vem do dragão, a antiga serpente. Ao seu lado, outra besta, religiosa, milagrosa, que faz fogo cair do céu e exige adoração. A tecnologia é sua arma, o celular, coleira digital. As câmeras, olhos que nunca dormem. A moeda já não é papel, é código. Quem não aceitar sua marca não compra, não vende, não vive. A liberdade se dissolve em algoritmos, e a fé é tratada como crime. Este livro é um alerta, porque o futuro já começou, e a marcha da besta está em andamento.